Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Bem, nós estamos estudando, irmãos, em nome de Jesus, as 15 profecias que já se cumpriram, profecias bíblicas que já se cumpriram e que estão se cumprindo nos dias de hoje, tá? Nesse exato momento em nossas vidas. Amém, Jesus? Gabriel, pode apagar um pouquinho a luz aqui para mim, só para deixar mais escurinho um pouquinho? Amém? E por que que isso é relevante para nós? Porque como cristão, como verdadeiros cristãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Porque nós estamos inseridos num mundo que tem os seus dias contados. E nós já estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. Jesus, ele prometeu que voltaria. No entanto, quando Jesus foi assunto aos céus, e ali estavam os seus discípulos vendo ele, sendo elevado aos céus, e se ocultou dentro de uma nuvem, 2 varões, 2 anjos apareceram e disseram: olha, por que vocês estão olhando para o céu? E aí disseram: não, porque Jesus, ele subiu, ele foi embora. E os anjos disseram: mas aquele que subiu é o mesmo que também vai descer. Então, a promessa de Jesus é que ele vai voltar. E a volta de Jesus ninguém vai impedir. Nenhuma autoridade humana, nenhuma arma de guerra, nenhum exército do mundo vai impedir de Jesus voltar. Não tem como. Jesus prometeu que vai voltar e isso vai se cumprir. Mas estudando a palavra de Deus, nós já estamos vendo que estamos vivendo dias que antecedem a essa volta de Jesus. E Jesus, ele vai voltar para algo específico na terra, para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Pastor, ele vem buscar a Assembleia de Deus, ele vem buscar a Presbiteriana, ele vem buscar nós aqui, a IERT, ele vem buscar a igreja da cidade. Irmão, ele vem buscar, aleluia, a igreja. Ele não vem buscar templo e nem placa de igreja. Para a salvação, com o Senhor Jesus, para ser arrebatado, para Jesus levar com ele a igreja somos nós. Somos nós, somos pessoas convertidas a ele, cristãos, que estão reunidos no mesmo lugar e vivem como igreja. Então é isso que Jesus vem buscar. Jesus vem buscar o povo, não vem buscar edificação. Isso aqui tudo vai ficar, mas ele vem buscar o povo. E nós já estamos vivendo isso. Então, nós já vimos aqui, 7 profecias semana passada que já se cumpriram, Então nós vamos ver daqui até de número 15 quais são as demais profecias que já estão se cumprindo na face da terra, tá bom? E esse assunto é pertinente. Nós precisamos dominar isso daqui, porque quanto mais avançados são os dias, mais endurecido tem ficado o coração do homem em questão das coisas de Deus, céticos, E o que acontece? Se você não dominar bem um assunto, você não vai conseguir colocar uma certeza no coração daquele que está lá fora com o coração duro, tá? Então hoje as informações, tanto de Deus e contra Deus, são muitas. E no estalar de dedo, pelo celular, pela internet. Então tem muitas pessoas baseando a sua vida em coisas que não existem. E elas só vão cair em si quando a verdade chegar até ela. E essa verdade, com certeza, é o Senhor Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então nós precisamos estar preparados e por isso precisamos dominar esses assuntos, tá bom? O surgimento do falso Cristo e o Messias modernos, tá bom? E o Messias modernos.
Quando Jesus pregou, quando Jesus falou em João 10:10, isso é para você entender. Quando Jesus falou em João 10:10, eu sou a porta, né? E eu sou a porta do aprisco, eu sou a porta das ovelhas, e quem entra por mim encontrará pastagem. Jesus estava falando figuradamente, mostrando que ele, mais tarde, ele vai dizer que ele era o verdadeiro pastor. Dizendo, eu sou o verdadeiro pastor. Jesus vai dizer mais tarde. Ele vai falar, porque eu dou minha vida pelas ovelhas. Quando Jesus disse isso, nesse exato momento que Jesus disse isso, 1050 falsos cristos já havia se levantado em Jerusalém. 1050 falsos cristos já havia se levantado em toda Israel. Só em Nazaré, que a profecia era, né, que o Messias ia nascer em Nazaré, só em Nazaré, 72 falsos cristos já haviam se levantado. Falsos profetas, falsos cristos. Então, quando Jesus falou, eu sou o verdadeiro pastor, porque eu dou minha vida pelas ovelhas, o que Jesus estava dizendo? Aqueles que vieram antes de mim são todos ladrões e salteadores. Porque o verdadeiro pastor é a porta, não entra pela janela. Quem entra pela janela é ladrão e salteador. Amém, Jesus? Então, nós precisamos entender esse contexto. Então, nós estamos falando agora do falso, né? Do falsos Cristo e o Messias moderno. Vamos entender isso? Jesus disse em Mateus 24:5, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Então entenda, hoje a modernidade, e através do grande conhecimento que há dentro deste mundo hoje, que ali num clicar ali, você tem toda uma informação, hoje até mesmo, eu tenho até aqui a inteligência artificial aqui, se eu jogar qualquer texto ali, ela vai trazer para mim tudo, tá? Tudo, a IA já está ali. Então, o que nós temos que tomar cuidado com isso? Isso aqui, ó, palavra de Deus. Isso aqui não substitui, tá? Não é substituída por nenhuma tecnologia. O estudo disso aqui, tá? Não é e nunca vai ser substituída por nenhuma tecnologia. Por quê? Porque esta palavra é definida pelo Espírito Santo. E a IA não pode aceitar Jesus e ela não pode ter o Espírito Santo. Você está entendendo, diga amém? Ah, mas tecnologia, a IA, nossa, é uma revolução tremenda na Terra, sim, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem o discernimento. É por isso que temos que tomar cuidado. A IA, sendo usada para estudar a palavra de Deus, sendo usada muitas das vezes para pregações até montada na IA, meu irmão, isso aqui é um falso Cristo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Você pode até pesquisar para tirar dúvidas, mas não para formar teses. Entenda isso, por favor. E hoje o futuro está aí. E tem muitas pessoas que pegam um texto pronto na IA e traz para a igreja, sem a devida revelação do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Então, falsos. Jesus disse em Mateus 24:5, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tá? Uma coisa que nós precisamos entender, quando alguém vem falando que é Cristo, né? Ou anunciando que é Cristo, nós precisamos estar atento para isso. Por quê? Porque se as palavras com certeza não são verdadeiras, e nem o testemunho. Então são coisas que nós temos que nos basear para poder entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Cristo significa o ungido, o Salvador. Existem pessoas que dizem ser a reencarnação de Jesus.
esse já um cumprimento literal. Hoje, os cristos modernos são os gurus de alta ajuda, que prometem salvação pelo poder da mente. O que estou falando aqui? Dessa nova cultura hoje, que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas que virou moda, principalmente no nosso país, fora do Senhor Jesus. Não tem acordo com a palavra de Deus isso. Ou você se transforma, ou você deixa Deus transformar a sua vida, ou então você vive uma vida sem a presença de Deus. E aí, como tem alguém pregando uma maneira de viver mais fácil, que não precisa renunciar, que não precisa abrir mão de nada para poder servir o reino de Deus, todo mundo está indo para lá. Quem que não quer? É ou não é? Você já pensou você chegar num dia bater na porta da sua casa assim, 2 pessoas. Aí um fala para você assim: olha, você quer trabalhar para mim? Eu pago o dia para você, eu pago X. Tá bom? Você tem que pegar amanhã, 7 horas da manhã, e ir até 5:30 da tarde, aí eu te pago. Na mesma hora chega uma outra pessoa: olha aqui, eu quero te dar R$250, tá bom? O seu dia, mas para você ficar sossegadinho dentro da sua casa. O que as pessoas vão escolher? Fala para mim. O que uma pessoa sem instrução, sem a devida palavra de Deus no coração, sem ter uma noção clara de vida, o que a pessoa vai escolher? Ficar com os R$250 a diária, sem fazer nada na sua casa. Amém? Mas a palavra de Deus diz que o trabalho dignifica a vida do homem. E aí? Que o trabalho dignifica a vida do homem. O que é isso, pastor? Essa palavra? Que o trabalho faz bem para o homem e é algo de Deus para a vida do homem. Então, uma pessoa que tem consciência da palavra, ele vai chegar: ô meu irmão, pode guardar seu dinheiro, cara, não, vou trabalhar para isso aqui. Amém? Mas é isso que a sociedade está enfrentando hoje. Tem gente pregando aqui um evangelho que não é do Senhor Jesus Cristo. Não é um evangelho de renúncia, não é um evangelho onde você tem que abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Aí as pessoas estão indo tudo para lá. Só que é o seguinte, estão se enganando, porque isso não dá fruto na vida de ninguém. Amém? O que dá fruto na nossa vida é a verdadeira palavra de Deus. Tá? Então as pessoas se enganam, achando que esse é o movimento de Deus e não é. Então, hoje os cristos modernos são gurus de alta ajuda que prometem salvação pelo poder da mente. Influenciadores digitais que criam culto à própria imagem, e milhares de pessoas seguem como se fossem salvadores da pátria. Tá vendo? Políticos que se apresentam como salvadores, e as pessoas depositam nele uma fé que deveria estar somente em Deus. Os bilionários da tecnologia, que dizem que vão salvar a humanidade e vão acabar com a morte. Tudo isso já está disponível para nós. Tá? Esses são os falsos cristos. É onde as pessoas hoje têm retendo a sua fé. Amém? São onde as pessoas têm acreditado e muitas vezes deixado de lado a verdadeira palavra de Deus. Irmão, isso é impressionante, mas é realidade. A palavra nos alerta do perigo de depositar a nossa esperança em homens e não no único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus? Então a nossa fé, a nossa esperança tem que estar em quem? No Filho de Deus. Somente no Senhor Jesus Cristo. E mais nada. Então tem pessoas que estão depositando a sua fé, a sua esperança numa pessoa que estudou a mente humana e prega hoje para aprender a mente humana. As pessoas estão acreditando nisso. E isso não traz salvação para ninguém. Isso não leva ninguém a conquistar o reino de Deus.
Porque o cristianismo, tá? Ele é uma ferramenta para levar as pessoas a conhecerem intimamente a Cristo. O cristianismo não é fazer as pessoas ficar ricas. O cristianismo não é fazer pessoas conquistar bens materiais. O cristianismo não é fazer pessoas ficarem famosas. Não, a única estrela no cristianismo é o Senhor Jesus. Então veja que o que estão fazendo hoje, esse movimento, dizendo que é um movimento cristão, é mentira. E estão enganando a muitos. Então são pessoas que estão sendo firmadas sobre a areia, porque quando vier a tempestade, quando vier o problema na vida, vai cair. Por quê? Porque não tem conhecimento nenhum de Cristo. Ele tem conhecimento daquilo que ele está aprendendo que não é de Deus. E aí as lutas da vida vêm, porque vem para todo mundo. Ninguém vai morrer nessa vida sem ter luta. Não vai aguentar. Vai cair. Sabe? Vai destruir a sua vida. Por quê? Porque perdeu tempo se firmando sobre algo que não é a verdade. Foi maquiada de verdade. Então nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. Tá? Em nome de Jesus. Bem, nona profecia. Proliferação de uma falsa doutrina e o evangelho que agrada. Já estamos vivendo isso. Veja como uma coisa puxa a outra. Amém? O evangelho que agrada. Meu irmão, Jesus, ele orou por 12 discípulos. Ele orou. Então entenda comigo, se Jesus orou, está escrito isso. Jesus orou para escolher 12 homens. Então Jesus orou por Judas também. Tenta entender isso. Jesus orou para ter 12 homens, que seriam 12 discípulos. Então ele orou por Judas também. Amém? Quando aconteceu o que aconteceu com o Senhor Jesus, e era para acontecer, porque a palavra de Deus precisava se confirmar, Jesus foi levado preso, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Amém, Jesus? Só que o que fez de diferente Pedro de Judas? Do que fez diferente Pedro de Judas? Judas negou a Cristo? Sim, mas Pedro também negou. Mas o que fez diferente Pedro que não teve o mesmo fim de Judas? Judas, quando ele negou Jesus, ele bateu na porta dos homens. Pedro não. Pedro, quando negou Jesus, ele foi para o lugar que há 3 anos atrás ele tinha encontrado Jesus, e Jesus tinha falado para ele: eu farei de ti pescadores de homem. Quem está entendendo, diga amém. Pedro foi atrás do recomeço da sua vida, e Judas foi atrás de homem. E é por isso que Judas teve o fim que teve, e Pedro foi o homem que foi. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Entenda isso, por favor. Então vamos entender isso daqui. Perdão, deixa eu terminar aqui. Então Jesus orou pelos 12, Judas estava no meio, Jesus orou por Judas. Desses 12, se tornaram 70. 70 homens estavam seguindo Jesus, dizendo que seriam discípulos de Jesus. Jesus então viu que a demanda de obreiros cresceu muito. Então Jesus falou assim: bem, vou peneirar isso daqui. E o que Jesus disse? Gente, todos vocês querem me seguir? Queremos. Então vamos lá. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Meu irmão,
começou gente embora. Começou discípulos ir embora. Por quê? Porque Jesus falou, ó, você tem que negar a si mesmo. Pessoas estavam indo atrás de Jesus, querendo ser discípulo de Jesus, porque Jesus fazia milagres, Jesus multiplicava o pão. Então as pessoas, muitos estavam indo e falaram assim, bem, alguma coisa eu vou ganhar nisso daí. Com segundas intenções. Quando Jesus falou, renuncia a si mesmo, não vou deixar minha vontade. Eu não vou deixar meu sonho. Eu não vou deixar o que eu quero para seguir Jesus. E outra, Jesus falou, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus usou esse termo, toma a sua cruz e siga-me, Jesus estava falando da pior morte que existia na época, ser crucificado. Aí as pessoas falam assim, que para ser discípulo desse homem eu tenho que ir ter uma morte de cruz por ele? Não. Dar minha vida por ele? Não quero isso. Começaram a ir embora. Só restou quem? Os 12. E aí Jesus olhou para os 12 e falou assim, olha aqui, ó, vocês querem ir embora junto com eles? Pode ir. Aí Pedro se levanta e fala assim, Senhor, mestre, Rabi, para quem iremos nós? Não é para onde, viu, irmão? Para onde é lugar. Para quem é pessoa. Para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Amém? Então o homem escolhe para si o caminho que ele quer seguir. Amém, Jesus? O homem escolhe para si. Então vamos lá. A proliferação de falsa doutrina e o evangelho que agrada. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e fez um alerta. Olha o alerta do apóstolo Paulo. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. Não suportarão a palavra de Deus. Mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência. Irmãos, tem pessoas hoje que encontraram um versículo isolado dentro da Bíblia e defendem a sua bebida todo dia, a traição da mulher dele todo dia. Sabia que tem, irmãos? Sabia que tem isso? Oséias. Deus pediu para Oséias casar com uma prostituta. Foi ou não foi? Com uma prostituta. E essa prostituta, por que Deus fez isso com esse homem de Deus? Né? Por que Deus arrumou uma mulher decente para ele casar, mas pediu para ele casar com uma mulher prostituta? Rod, uma coisa assim. Acho que é Rod o nome da prostituta. Por quê? Porque ele ia levar o povo a Israel. E o povo de Israel havia o quê? Se tornado uma prostituta. Largou de Deus para ficar com prostitutas, com outros deuses. E Deus pediu para ele casar com a prostituta para que ele entendesse o que Deus estava sentindo quando estava sendo traído por Israel. Então, quando aquele homem era traído pela mulher que ele casou, que era uma prostituta, que ela saía de noite para ter programa com outros homens, ele ficava em casa chorando, ele sentiu o que Deus sentiu que o povo estava fazendo com ele. E aí a palavra dele pregada foi verdadeira, o verdadeiro sentimento de Deus foi pregado em Israel, através daquilo que ele estava vivendo. Mas tem gente que pega esse versículo e fala assim, bem, tá vendo? Eu posso trair minha esposa. Eu posso trair minha esposa, está escrito na Bíblia. Irmãos do céu. Coceiras no ouvido. Sabe por que Estevão morreu? Sabe por que Estevão morreu? Porque Estevão pregava a verdadeira palavra de Deus. E quando aqueles homens ouviam, os religiosos ouviam, eles rangiam os dentes de raiva de estar ouvindo a verdade da boca de Estevão. O que fizeram? Mataram Estevão. Foi o primeiro mártir da igreja primitivo.
Mataram Estevão. Só que Estevão teve o final de Estevão foi igual o final de Jesus Cristo. Olha que privilégio. Ele morreu igual Jesus Cristo. Crucificado? Não. Mas ele disse no final: Senhor, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Olha que prazer que ele teve. Olha que prazer que ele teve. E uma vez, perguntaram isso, né? Dizendo assim: pastor, na onde estava Deus quando Estevão estava sendo apedrejado? Aonde que estava Deus? Falei: irmã, assentada no trono, na direção de todas as coisas. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Quem está entendendo, diga amém. Deus está no controle de tudo. Amém? Mas era necessário a morte de Estevão. Por quê? Porque morreu Estevão, nasceu quem? Apóstolo Paulo. Amém? Porque as vestes de Estevão, as vestes sanguentadas de Estevão, apedrejado, foi parar na mão de quem? Um jovem Saulo de Tarso, que consentia. Consentir quer dizer o quê? Aceitava o que estava sendo feito com Estevão. Mas deu origem ao apóstolo Paulo. Irmão, é tremenda a palavra de Deus, irmão. É tremendo. Vamos lá. 2 Timóteo 4:3, né? Coceiras no ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria consciência e desviarão seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Meu irmão, sabe aquelas historinhas de fábulas? Então tem muita fábula que nós aprendemos, né? Não sei agora as crianças de hoje, né? Mas acredito que há muita fábula sendo pregada para as crianças de hoje também. Mas na nossa época, né? Era fábulas de contos de fada, tá? Estão voltando a isso hoje, a coisas que não existem e recorrendo a isso para poder firmar a sua vida. Coisas vazias, sem nexo, sem poder, sem salvação. Muitas pessoas não querem ouvir o verdadeiro evangelho, que fala sobre o pecado, arrependimento e renúncia, mas procurarão o evangelho da prosperidade, que trata Deus como um gênio da lâmpada, e a mensagem coxa, que coloca o ser humano como centro de tudo. Quem já ouviu uma pregação? Você pode. Você pode. Você consegue. Você é forte. Dentro de você tem uma força que você ainda não conhece. Olha para dentro de você. Foca a tua mente. Sabe, pense em coisas positivas. Porque você é um ser forte para conquistar o que você quiser na sua vida. Quem já viu pregações assim? Se quiser, eu faço a pregação assim. Disse muitas palavras aqui. Eu disse sobre Jesus? Não. Coloquei você no centro da pregação. Coloquei você no centro. Mas não tirei Jesus. Amém? Então é isso que estão fazendo hoje. O homem não precisa mais de Jesus em muitas pregações hoje. Não precisam mais. Então, procura evangelhos de prosperidade. Uma das coisas que mais me choca é que hoje muitas pessoas estão dentro da igreja, parece que estão vivendo num mundo que nunca mais vai acabar, que isso aqui nunca vai passar, que a morte nunca vai chegar. E as pessoas defendem uma tese: não, tem que ser feliz aqui nessa terra, eu tenho que conquistar tudo que eu puder conquistar aqui nessa terra, eu tenho que ficar rico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E se esquece, irmãos, que a primeira coisa que nós temos que fazer, em primeiro lugar na nossa vida, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Só isso. Esse é o nosso dever. É também a teologia liberal, que tenta reescrever. O pastor fala assim: não, pode fazer. Meu irmão, isso não pode.
Isso não pode. Nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo, depois que aceitamos o Senhor Jesus, não nos pertence. Mas é o evangelho moderno, sabe? Aquele evangelho que muitas das vezes as pessoas veem na igreja, chama Deus de cara. Que muitas vezes vai fazer um culto de boné, sabe? Sem referência, sem temor. Muitas das vezes vai pregar, vai falar gírias. Irmãos, pelo amor de Deus, cadê a santidade? A preparação, o temor, o amor. Jesus Cristo sempre foi Senhor, nunca foi cara, nunca foi você. Ele sempre foi Senhor. Temos que tomar cuidado com isso. Tem um hino que nós cantamos aqui, que é um hino poderoso na sua palavra, mas ele tinha um erro na sua composição, chamava Deus de você. E nós trocamos essa letra de você, aleluia, para Senhor. E se encaixou perfeitamente. Aí eu digo, por que quem escreveu não colocou isso? Porque realmente essa pessoa é de um evangelho moderno, que perdeu os padrões, e hoje tu vive de qualquer jeito, de qualquer forma. Tudo para ele não tem nada a ver, sabe? Igrejas que fazem balada para jovens dentro da igreja, com medo do jovem sair da igreja para ir para o mundo, porque lá tem balada no mundo, então vamos fazer aqui também. Não, você não precisa disso. A palavra de Deus, uma vez que ela entra no nosso coração, nós não temos mais vontade de fazer mais nada que está no mundo. Ela verdadeiramente nos liberta. Então não temos que competir com o mundo em nada. Em nada. A igreja não tem que competir com o mundo, sabe? Copiar o que o mundo está fazendo lá para fazer aqui, para prender pessoas dentro da igreja. Isso não existe. Então não temos que competir com o mundo em nada. A igreja é a igreja, o mundo é o mundo. E nós temos que ser luz para esse mundo. Amém, Jesus? Aleluia. As pessoas estão trocando o evangelho que liberta para fábulas que confortam o ego. Exatamente isso. Para fábulas que confortam o ego. Como é bom ouvir palavras que confortam o coração, né? Muitas das vezes a verdade, ela confronta a nossa vida. Mas o confrontamento traz fruto. E o fruto é fruto bom. Amém? 10 guerras e olha lá, 10, né? As guerras e rumores de guerras em escala global. Jesus falou sobre isso daqui em Mateus capítulo 24. Vamos ver. Olha lá. Em Mateus 24, 6, Jesus diz: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. E o que mais nós vemos hoje? Guerra. Amém? Guerra. Nós vemos guerra aqui dentro do nosso país, né? Nós vemos lá o estado do Rio de Janeiro em guerra com os traficantes. Nós vemos aqui em São Paulo guerra contra o PCC. Nós estamos vendo guerra no Oriente Médio, né? Em todos, hoje, agora, se você der um Google aqui, você vai ver que tem mais de 140 países em guerra. Timor-Leste, sabe? Etnias da África do Sul em guerra. Irmãos, tem guerra para tudo quanto é canto nesse país. Não só nesse país, como no mundo inteiro. Então já estamos vivendo esse momento. A todo momento chega para nós nos noticiários, pela internet, YouTube, notícias de guerras que estão acontecendo. Com a globalização, uma guerra afeta o mundo todo, principalmente a economia. Vocês estão vendo? Está acontecendo lá no Irã. Está atrapalhando a economia aqui no nosso país. O que aconteceu na Ucrânia, né? A guerra lá, que já faz tanto tempo que dura lá, atrapalhou financeiramente o Brasil.
Por quê? Porque hoje a escala é global. Hoje está tudo conectado. Amém? Se eu tiro uma peça lá na Europa, abala o Brasil aqui, na América do Sul. Então preciso entender isso. A geopolítica que nós estamos inseridos. 11. Pestilência é ameaça de pandemias. Eu acho que isso aqui é conhecido por todos, né? Na conversa com os discípulos, registrada em Lucas 21:11, Jesus disse: haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Opa, grandes terremotos. Nós já vimos muitos terremotos, né? Muitos. O que devastou o Haiti, né? O maremoto que devastou a Indonésia. Terremotos, né? O Japão, algum tempo atrás, que até uma usina nuclear foi afetada. Grandes terremotos. A da Turquia, que arrebentou com o país da Turquia. Grandes terremotos. Fome. Irmão, pega a bicicleta, o carro, o AP mesmo, dá uma volta lá na cidade, você vai ver um monte de gente com fome. Moradores de rua. Fome. O Brasil está no mapa da fome. Há muitas pessoas com insegurança alimentar dentro do nosso país. O maior produtor de alimento do mundo. E tem gente passando fome aqui dentro. Não precisa ir na África, não. Aqui no Brasil tem gente passando fome. Tá? Fome, pestilência. Nós tivemos a pandemia. E há risco de outras pandemias. Tá? Nós temos aí um vírus que todo ano se manifesta no Brasil, chamado H1N1, da gripe. Terrível, tá? Essa H1N1 é a gripe que antigamente os homens tinham, não aconteceu nada, mas hoje mata. É um tipo de peste. Amém? Hoje chega aí o inverno, já começa todo mundo tossir, já começa todo mundo ficar com a garganta seca, passar mal. Vírus. Então isso nós já estamos vivendo. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nós estamos vendo. Amém, Jesus? Já estamos vendo coisas acontecendo no céu. Então, irmão, a palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre. Tá? Pestilência é uma palavra antiga para referir a pandemia ou epidemia. A Covid-19 foi um ensaio para nos mostrar a nossa fragilidade. Por que um ensaio? Porque coisa pior do que a Covid-19 vai acontecer. E é necessário acontecer. Por quê? Para que se cumpra a palavra de Deus. Amém? Mas pastor, o que eu faço da minha vida? Permaneça em Cristo. Esteja firme com o Senhor Jesus. Porque só assim nós suportaremos os dias maus que estão por vir. Só em Cristo Jesus você vai ter paz no seu coração. Amém? Os especialistas já cogitam quando haverá uma próxima pandemia. Com pessoas viajando entre vários continentes, tem possibilidade de contaminar sem ao menos saber da existência de um vírus. A Covid-19, né, ela aconteceu na China. Na China, espalhou para o mundo inteiro. Por quê? Porque há muitas pessoas hoje viajando. Mais de 1 milhão de pessoas viajam diariamente. De um país para o outro, de um continente para o outro, enfim. 12. A perseguição mundial aos cristãos. Já é uma profecia que está se cumprindo. China, não pode se pregar o evangelho. Se pregar é morto. Né? Agora eu estava vendo um país, a Líbia. A Líbia. O primeiro, lá na Líbia,
90% lá é muçulmano. O Papa esteve lá. O Papa Leão XIV esteve lá. E ele representa também os cristãos. Teve lá, o que ele fez? Ele tirou as suas sandálias para entrar ali, né, na mesquita de Arrumar. Tirou as sandálias. O que ele estava dizendo? Quando ele tirou as sandálias? O Deus dessa casa merece respeito. Que respeito, irmão. Que respeito. E é interessante que o Bento XVI esteve lá, o Papa Francisco esteve lá, e agora o Leão XIV esteve lá. O que isso significa? 3 papas que já vai à mesquita de Alã, lá na Líbia, país mais muçulmano do mundo. Lá, 90% do povo é muçulmano, 10% é cristão, mas só que o cristão tem que ser da forma que eles querem, não pode propagar a palavra de Deus, se propagar é preso. Olha só. Agora, o que significa 3 papas, tá, consecutivos ir lá e fazer isso? Porque eles está surgindo um novo movimento. Uma nova religião está se formando. A religião chamada família abraâmica já está se formando. Onde os cristãos, os muçulmanos, as pessoas que adoram o próprio diabo mesmo, satanista, ubandista, candomblé, enfim, todas as religiões têm um único Deus. O Leão XIV acabou de ler uma carta dizendo que todas as religiões são de Deus. Você concorda com isso? Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, haviam 33 nações instaladas na terra prometida. 33. O que Deus mandou Israel fazer? Mata tudo. Acaba com esse povo. Por quê? Porque nenhuma delas pertencia a Deus. E Deus é o Deus de todos, ou de todas as religiões. Meu Deus. A perseguição mundial aos cristãos. Jesus não suavizou a sua mensagem. Ele foi direto com os discípulos e conosco, em Mateus 24:9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém? Quando tem a parada gay aqui no Brasil, por que eles se vestem de Jesus Cristo? Por que eles se vestem de cristão, nus, andando lá na avenida? Por quê? Porque eles odeiam o cristão. Eles odeiam o cristianismo. Eles odeiam a Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não encontram lugar para eles nisso. Eles não são aceitos. Ódio, ira contra os cristãos. Isso já é. Nós tivemos aí, há décadas atrás, Hitler, um ódio contra cristão, foi lá e matou os judeus. Perseguiu o cristianismo. E até hoje o cristianismo é perseguido. Nós temos leis aqui no Brasil, votadas pelo Congresso Nacional, contra as igrejas evangélicas. Perseguição. Perseguição. Atualmente a perseguição contra os cristãos atingiu o nível mais alto da história moderna. Mais alto da história moderna. Mais de 360 milhões de cristãos enfrentam perseguições severas em todo o mundo. O que significa 1 a cada 7 cristãos no planeta. 360 milhões de cristãos passando um perrengue,
sendo perseguido, jurado de morte, sendo preso, açoitado, queimado vivo, enforcado, porque confessam Jesus como Salvador. Isso já está acontecendo. Amém, Jesus? Aqui no nosso país já está acontecendo. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Esse mandatário aí da presidência do Brasil, ele falou num podcast, né? Falou assim, os evangélicos, os cristãos, né, do nosso país, são pessoas de pouco estudo, são pessoas que são humildes. O que ele quis dizer com essa fala? Que nós não somos nada, que nós não temos potencial para nada, que todo cristão é pobre, ralé, miserável. Olha a comparação, irmãos. Vê se isso não é perseguição. Então já estamos vivendo tempos assim. Amém? Em países como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, que eu acabei de falar, se vocês forem pego com uma Bíblia ou frequentar uma igreja secreta, você será preso, torturado e até morto. Em países ocidentais, como o Brasil, por exemplo, a perseguição é mais sutil, como o cancelamento nas redes sociais. Tá vendo? Zombaria em escola ou trabalho. Leis que tentam cancelar a Bíblia, referindo-se como um discurso de ódio. Pregar a Bíblia é discurso de ódio hoje para muita gente dentro do nosso país. Perseguição. Nós brasileiros ainda estamos no começo, mas na grande tribulação tudo vai se intensificar. Irmãos. 13. O amor de muitos se esfriará. Já está acontecendo. É uma das mais tristes profecias. Em Mateus 24:12, Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, por se multiplicar quer dizer crescer, avançar, né, se espalhar, a iniquidade e o pecado, o amor de muitos esfriaria. Por quê? A palavra usada para amor no original grego é ágape, o que significa amor de Deus. O amor que se entrega e ama sem esperar nada em troca. Jesus está dizendo que o pecado, a maldade, a frieza espiritual irá se tornar tão comum no fim dos tempos que até o coração dos cristãos irá endurecer. Está vendo? Olha o perigo que nós corremos. Que nós corremos em ficar olhando as coisas do mundo e ser seduzidas por ela. Meu irmão, o coração de alguém pode se esfriar em Cristo Jesus? Pode. Por quê? Porque ele para de buscar a Deus como ele buscava antes. Ele para de ser o homem de Deus como ele era antes. Nós precisamos ser resilientes. Precisamos fazer todos os dias as mesmas coisas. E todos os dias precisa arder o nosso coração fazendo as mesmas coisas. Para Deus. Temos que ser resilientes. Hoje a família estão se destruindo. Destruindo. A troco de nada. Por motivos banais. Vemos ataques em redes sociais. Ofensas e falta de perdão. Infelizmente vemos que essa profecia está se cumprindo. Por isso devemos vigiar o tempo todo em nosso coração. Meu irmão, não há super-homem, não há super-mulher, não há super-humano. Somos todos sujeitos a pecar, a errar, se nós não vigiarmos a nossa vida, se nós não praticarmos as leis de Deus,
o nosso amor pelo Senhor Jesus vai se esfriar também. Porque não há homem que, se não vigiar, permaneça de pé. Amém, Jesus? Então isso já está se cumprindo. 14ª, abandono da fé. Meu Deus. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Apostasia é o abandono da fé. E isso não começa, tá? Isso não começa já no nível alto. Isso começa pequenininho. Abandono da fé. Antes a pessoa, ela tinha disposição para fazer a obra de Deus, tinha disposição para estar na igreja todos os cultos, não pedia um culto, não chegava atrasado. Daqui a pouco já começa a não frequentar todos os cultos, já começa a chegar em cima da hora da igreja. Antes acabava o culto, vinha conversar, pedir oração. Hoje acaba o culto, já desaparece. Pessoas que faziam a obra hoje já não fazem mais. Pessoas que faziam trabalhos sociais, visitavam um monte de lugar, faziam a obra, hoje já não fazem mais. Estão abandonando a sua apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Porque apostasia é você abandonar a fé, mas ainda sendo conhecedor da palavra. É você deixar de exercer a tua fé, deixar de acreditar em Deus, deixar de fazer as coisas de Deus, mas ainda conhecendo a palavra de Deus. No Velho Testamento diz que a apostasia, o céu é de bronze e o chão é de ferro. Quer dizer, não brota nada e não desce nada do céu. É fome, é destruição. A palavra apostasia vem do grego. Ela significa rebelião ou um abandono consistente. É quando alguém vou no espiritismo para ver se esses são o meu lugar. Apostasia. Abrir mão da verdadeira palavra de Deus. Negar a fé em Jesus Cristo. Olha que situação. Que ponto que chega. Agora, fala assim, nossa, mas esse cara é muito louco. Por que ele fez isso? Meu irmão, não vigia para você ver se você não vai para o mesmo lugar que ele. Não vigia. Não começa a fazer as coisas. Não começa a fazer as coisas com amor para você ver se as coisas não acontecem na sua vida. Se a apostasia também não chega na tua vida. Vem para a igreja por vir só. Entendeu? Vem só por vir. Porque eu estou vendo aqui entre nós, tem pessoas que vêm na igreja e não tem nem vontade de vir. Vem por vir. Já largou a mão de tudo, já não quer fazer mais nada. E estão vindo por vir. Irmão, isso é um perigo para a nossa fé. Um perigo. E o diabo não entra na nossa vida de uma vez não, sabe? Mete o pé na porta da sua casa, acorda, de madrugada, metendo o pé na porta da sua casa e entra lá na sua casa, na sua vida. Não. Sutil. Hoje ele tira uma vontade do seu coração. Depois ele tira você de um lugar onde você estava. Depois coloca você sentado sem fazer nada. Entendeu? Sutilmente. O diabo vai entrando no coração. Daqui a pouco, já está fora da casa de Deus. Quantos dias para você ver? Daqui a pouco já está fora. Por quê? Porque, irmão, a gente conhece os sinais. Quem vive a palavra de Deus, quem olha pela palavra de Deus, conhece os sinais. Amém, Jesus? Pesquisas recentes mostram que na Europa, Estados Unidos e até mesmo o Brasil, está crescendo o número de pessoas afastadas, principalmente jovens que foram criados
em lares cristãos, mas hoje dizem não ter religião ou ser ateu. Jovens que foram criados na presença de Deus, hoje já não estão mais na presença de Deus. Pessoas que estavam dentro da igreja, que ouviam a palavra de Deus, pregavam até mesmo a palavra de Deus, hoje estão vivendo lá fora, do mesmo jeito que o mundo vive. Abandonaram tudo. Irmãos, eu fico tão triste. Eu encontro com pessoas na rua que faziam parte da minha vida de conversão. Pessoas que hoje estão no mundo, eram obreiros, estão no mundo hoje. Apostasia, irmão, abandonaram a fé, o que criam em Jesus, abandonaram tudo para viver uma vida desgraçada no mundo. Outros simplesmente porque amaram mais o mundo do que o próprio Deus. Já está se cumprindo nos dias de hoje. E para não se cumprir na nossa vida, temos que estar cientes disso. Último, o evangelho pregado em todo o mundo. Aleluia. Deus está no controle de tudo. Jesus disse em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Evangelho do reino. Evangelho do reino. Não é um evangelho segundo o homem. Não é um evangelho segundo o coaching. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Pois por séculos essa missão parecia impossível. Pois como seria levar a mensagem de Jesus a cada povoado ou língua? Mas a nossa geração é a primeira da história que tem a tecnologia suficiente para cumprir literalmente essa profecia. Aparelhos que você coloca no ouvido e você vê uma pessoa falando inglês, você ouve em português. Tradutores nós temos hoje, você pode comprar pela internet. Amém? Hoje a palavra de Deus pode chegar a qualquer pessoa e em qualquer lugar do planeta. Essa mesma tecnologia que o mal tem usado para espalhar imoralidade, Deus tem usado para acelerar a pregação do evangelho. É claro que o anticristo irá usar a tecnologia para controlar a população, mas Deus está no controle de tudo. Amém? No controle de tudo. O que nós cristãos iremos fazer com tudo isso? Nós não podemos continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, sabe? Você com a sua vidinha, tá entendendo? Correndo atrás só de situação para a sua vida, olhando só para o seu umbigo. Irmão, esquece isso. A nossa visão tem que ser ampla. Tem que ser uma visão de águia, não de galinha. Galinha só enxerga o que está ali. Águia não, águia enxerga amplamente. Enquanto você está olhando só para o seu umbigo, tem irmãos nossos cristãos morrendo em outros lugares. Então nós precisamos ter uma visão ampla. A partir de hoje, tenha consciência de que o tempo é muito curto e talvez seja a hora de perdoar, parar de gastar tempo e dinheiro com o que não tem valor eterno. Buscar mais a Deus, orar mais, falar de Jesus para a sua família e principalmente não se desesperar, mas se alegrar. Porque Jesus disse que quando esses sinais aparecerem, é porque a nossa redenção está se aproximando. A grande e imponente e poderosa volta de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Se coloca